Boa noite, irmãos. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E a gente começa a ver que as águas estão se movimentando de uma forma diferente. A igreja, e também aqui, né, essa comunidade, passou por um longo período onde a gente viu que as coisas esfriaram, as coisas pararam, e ficou muito na mesma. Porém, a gente consegue ver que coisas estão mudando. O som tá ruim aí? Vai falando e vai melhorando, amém. Quer entender? Pede revelação, amém. E durante tudo isso, eu também passando por esse processo, vamos ver se alguém se identifica, de reclamar e falar: ah, Senhor, não dá não, tá chato, né? A igreja tá do mesmo jeito, não muda nada, as pessoas estão desanimadas, não acontece nada. Tá chato, né, Deus? Eu vou mudar, vou sair de igreja, vou para outro lugar. Aí você vai, e mais uma vez você encontra a mesma coisa, você não encontra a igreja gloriosa. Você pode encontrar igrejas com coisas melhores em um aspecto, mas são piores em outros aspectos. E assim a gente vem caminhando há muitos anos. E ainda assim o Senhor tem me questionado quanto a um posicionamento da minha parte também, de que algo precisa ser mudado e a gente tem um péssimo costume como ser humano de olhar para os outros e falar: muda isso aí. Por que você não faz aquilo? Nossa, o louvor não tá legal, por que não muda? Ah, a caixa de som tá ruim, por que não mexe? Ah, as reuniões, é tudo a mesma coisa. E a gente continua sempre do mesmo jeito, sentadinho. E aí eu fico imaginando Jesus diante dos fariseus e mestres da lei, com aquela frase que ele repete várias vezes e declara: hipócritas. Eu estou falando isso de mim, tá? Eu falei, se alguém se identificar com vocês, estou falando de mim. Você, Tarso, hipócrita, que aponta, mas não faz nada. Você, Tarso, hipócrita, que muito fala, mas não age nada. Você, Tarso, hipócrita, que cobra, mas nada entrega. Então, de uns meses para cá, eu finalizei um processo da minha vida que eu estava passando, e o Senhor como se Ele tivesse feito assim: vai, para de encher o saco, vai. Como se Ele tivesse me empurrado para frente, sabe? E aí, Ele me deu uma força e uma disposição que antes eu não tinha, uma língua que muito reclama e muito fala mal, me colocou uma língua que mais vê esperança e alegria. E quando as pessoas vêm, chegam para mim assim: não, isso aqui está muito ruim, eu falo: calma que vai dar certo. E a partir daí eu comecei a andar, né? E aí o Senhor já tem me incomodado numa palavra tem um bom tempo. Eu acho engraçado que sempre é um tema meio assim. E esse foi a decisão. Como se Deus tivesse me incomodado, tipo assim, você precisa tomar uma decisão. E aí, qual decisão? O crer no que Ele já prometeu. Porque assim, nós vivemos e nós sabemos várias promessas de Deus, inclusive para a igreja. Nós sabemos que Deus promete uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, santa e irrepreensível, de poder e autoridade.
Uma igreja que vence o mal, não que é subjugada pelo mal. Onde as pessoas estão fervorosas, apaixonadas e amando Deus acima de tudo, e entregam a sua vida por Ele com todo o amor, sem medo, sem culpa. Então, assim, Deus me incomodou de uma forma falando assim: filho, eu já prometi e vai acontecer. Eu vou fazer. Eu vou fazer acontecer. Eu preciso de pessoas que creiam e comecem a andar nas minhas promessas. Ah, Senhor, para onde? Só vem. Começa a caminhar que eu te mostrarei. E aí me veio quem? Me veio Abraão. Deus chamou Abraão, vai. Abraão não parou lá com o caderninho e falou, tá bom, para onde? Eu viro ali, quem que eu vou encontrar no caminho? Mas o que eu vou fazer quando eu encontrar lá o fulano? Não teve isso. Deus mandou Abraão andar e Deus prometeu para ele, Deus fez uma promessa, e nós temos já promessas para nós, tanto no individual quanto no coletivo, quanto nessa igreja em específico, Igreja Restauração Bragança, nessa esquina aqui. Nós temos promessas, nós temos palavras. Então, assim, se Deus já falou, Deus me incomodando muito, por que você está parado esperando que eu fale mais uma vez, se eu já te falei o que você deve fazer? Para onde você deve ir? Larga dessa murmuração e anda. Eu decidi, porque eu já acredito nas promessas. Um exemplo, quem aqui acredita que Jesus vai vir na segunda vinda? Então todo mundo acredita nisso, é unânime. Quem acredita que um dia terá uma igreja gloriosa? Isso também é certeiro. Jesus falou, né, que ele é a pedra angular, como também teve aqui a oração da irmã, e ele edificará a igreja sobre ela. Nós acreditamos nisso, não é? Nós também sabemos que é uma promessa para a igreja, onde ela vai resistir ao inferno? Não. Nós sabemos que é uma promessa da igreja, onde as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja, o povo eleito, nação santa, povo do Senhor, será revestido de poder e autoridade que irá vencer o mal. E nós acreditamos nisso. Porque crer em Deus é o mesmo que crer em sua palavra. Porque se nós rejeitamos a palavra de Deus, nós rejeitamos a Deus. E Deus me incomodou muito sobre isso. Eu tomei uma decisão. Amém, Senhor. Eu creio no que você falou. Então eu vou começar a andar. Eu vou começar a caminhar. E é uma coisa ele me incomodou. Ele falou, vai até tais pessoas e fale essas coisas. E eu fui. Numa segunda-feira, acordei cansado. De manhã eu comecei, o corpo começou a agitar lá no meu quarto que eu estava lendo, estava orando, um pouco bravo e um pouco ansioso. Porque Deus estava assim, né? Então eu fiquei muito desconfortável, fui empurrado para frente. E eu me acheguei em algumas pessoas e eu falei assim, eu estou aqui, eu quero gastar minha vida por essa igreja, eu quero caminhar com vocês, contem comigo. E a partir daí, muita coisa tem mudado. Isso em mim, né? Eu acho que a igreja, Deus tem trabalhado durante toda a história. E ainda assim, Deus continuou me incomodando com essa palavra. Eu falei, não é só para mim. E aí me veio a decisão. Qual decisão? Crer, andar, receber e viver. Crer nas promessas de Deus, mas crer de fato. Andar em fé nas promessas de Deus. Receber do Senhor os talentos e dons necessários para permanecer nesse caminho e fazer com que aconteça essas promessas através de nossa vida. E viver
as promessas do Senhor. O viver vai vir. E aí, eu entro em Hebreus 11. Hebreus 11, um livro conhecido, é uma passagem tão específica. Ju, 11:1. Hebreus 11:1. E começa Hebreus 11 falando sobre a fé. Muitas vezes a gente fala assim, quando eu sentir, aí eu creio. Isso é fé. Quando eu estou ali no louvor, e aí eu sinto aquela presença, aí eu adoro. Isso não é fé. Quando eu estou ali, meu irmão está precisando de ajuda, mas aí eu sinto de Deus, eu arrepio, aí eu vou orar por ele. Isso não é fé. Eu assinei o contrato de trabalho, recebi meu primeiro salário, agora eu sei que eu estou contratado. Isso não é fé. Fé é a certeza. Não gostei dessa tradução. A fé é a substância das coisas pelas quais esperamos. Ou fé é a certeza das coisas que esperamos. A evidência das coisas não vistas. A minha eu acho que é King James. A fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas. Tem outro versículo na Bíblia que fala, se nós vemos algo, nós não estamos esperando, porque nós estamos vendo ali. Nós esperamos por algo que nós não vemos. É igual, nós acreditamos que Jesus vai vir de novo. Alguém consegue olhar no céu e ver ele vindo? Não. A gente não tem uma realidade visível aqui que nos diz, isso vai acontecer. Ou então vocês recebem uma palavra de que, um exemplo, alguém chega e libera uma profecia sobre você. O Senhor está preparando aquele trabalho que você tem esperado. Não para você, para a honra e glória de Deus, porque naquele trabalho você vai servir a Deus. Mas libera essa palavra. Você não tem nenhuma evidência disso. Não há nenhuma realidade disso. Mas passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, acontece exatamente aquilo. A fé é a gente realmente acreditar, né? Existe um versículo da palavra que fala, a fé sem obras, ela é morta. E isso também me incomodou. Vou crer, vou andar. Mas algo acontece quando a gente de fato está andando em fé. Obras acontecem. Existem coisas que se materializam, coisas que acontecem, frutos acontecem quando nós estamos andando em fé. A fé sem obra é morta. Então eu fui muito incomodado. Filho, creia de verdade em mim. Amém, pai, eu creio. Tá, então anda. Porque se você não andar, você não está crendo em mim. Tá bom, então eu vou andar. Para onde? Vai lá e vai lá. Tá bom, fui lá. Depois você vai receber capacidade, os dons, as coisas para a edificação do corpo, porque nós estamos aqui para a honra e glória de Jesus, e Jesus quer edificar a sua igreja. Nós estamos aqui hoje para isso, essa é a prioridade. Foi muito legal. O que o Isaac falou? Buscar em primeiro lugar o seu reino e a tua justiça. E é muito legal que o Ivan gosta de enfatizar esse trecho e fala assim, e estas demais coisas, alimento, moradia e roupa lhe serão acrescentadas. Então, assim, para depois a gente viver essas promessas. Eu tenho visto muito porque eu também entrei nessa realidade, como eu falei, eu estou falando sobre mim, tá? Se servir para alguém, amém.
Então eu entrei muito nessa realidade de falar mal, de criticar e de ficar parado e não fazer nada, esperando que alguém se levantasse, orando para Deus, Deus, eu sei que você faz, eu sei que você tem poder para fazer, eu acredito em você. Eu sei, Senhor, que o Senhor também pode me capacitar. Então faz, Deus, faz, Deus. E Jesus, filho, eu quero fazer através do meu povo, que são pessoas, e você é uma delas. Então, o seu lugar não é parado. O seu lugar é exercitar a sua fé, andar comigo e obras fluirão. Boas obras. Em Hebreus 11, fala sobre os heróis da fé. Pessoas que confiaram no Senhor, se mantiveram firmes. Eles são heróis da fé, são exemplos para nós. Pessoas realmente de caráter, integridade, e tipo assim, que nós poderíamos nos aproximar e ser mais parecidos com eles. Moisés está nesse capítulo. Davi, Abraão, muitos outros também cita, né, que não vou citar todos porque não daria. São muitos. São muitas pessoas. E aí no Hebreus 11, 13, fala algo muito engraçado. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, foram persuadidos a respeito delas e abraçaram elas e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Esses homens, eles creram, essas pessoas, porque também tem mulheres ali, creram nas promessas de Deus e decidiram andar como peregrinos errantes na terra. E a gente fica aqui hoje, num tempo simplesmente excelente de oportunidade. Irmãos, nós não somos cegos. Jesus disse: ninguém sabe o dia e a hora exata, porém, observai os sinais que acontecem. E nós temos sinais muito claros. E eu vou afirmar na minha fé que essa é a última geração. Um dos sinais mais vistosos, a nação de Israel voltou a ser uma nação. E a palavra fala que dessa geração não passará. E aí a gente volta para Gênesis e diz que a vida do homem foi encolhida e limitada a 120 anos. Não estou falando isso para vocês acreditarem nisso, tem as suas teorias, mas estou dando apenas um exemplo. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu estou aqui e estou tendo a oportunidade de falar. Foi limitado a 120 anos. Então, se a gente coloca lá mais 120, irmãos, dentro desse século, agora Jesus volta. E aí, eu vou para o lado do inimigo, para tentar analisar ele. Eu achei muito engraçado que Satanás continua trabalhando. Se a gente trabalhasse como ele, Jesus já tinha voltado. A própria geração atual se batizou e foi batizada como a geração Z. E é engraçado porque, por quê? Por que falar isso? Por que ter esse batismo tão forte com esse nome, sabe? E a gente sabe que a terra, né, está no poder do maligno. E aqui, Satanás tem o seu reino em trevas. E ele declarou: essa é a última geração. Isso é o que eu acredito. E a gente entra nisso porque ele declarou que ele vai fazer a sua obra nesse tempo. Satanás vai levantar o seu inimigo. Ele vai levantar o seu escolhido. Ele vai fazer a sua obra nesse tempo. Então, assim, isso deveria, no mínimo, acender algo dentro da gente e falar assim: opa, espera aí, algo tem que mudar. E hoje foi muito... Eu amo o Espírito Santo, eu amo a forma como ele trabalha, porque os louvores ministrados, o Isaac,
abrindo o dízimo. E o que a irmã falou aqui, Inês. Pessoas que não conversaram a respeito do tema da palavra, não sabiam o tema da palavra, mas estavam declarando de certa forma: nação santa, chegou o tempo, acorde. E fala que eles não receberam. Aí alguém pode me dizer assim: então você vai falar que a gente não vai receber? Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que eu acredito que essa é a última geração. E eu acredito que outros aqui também acreditem. E aí no final de Hebreus 11, fala algo muito lindo para nós, né? Mas não precisa ir, Ju. Hebreus 11, 39, fala algo sobre essas pessoas. E todos esses, tendo obtido um bom testemunho através da fé, não receberam a sua promessa. Diante de Deus, eles receberam um bom testemunho. Irmãos, é diferente quando a gente tem um bom testemunho de um irmão, sabe? Às vezes o irmão gosta da gente, então ele vai falar bem da gente. E quando a gente não gosta de uma pessoa, mesmo que ela seja uma boa pessoa, mas a gente não gosta, como seres humanos ruins que nós somos, nós falamos às vezes mal daquela pessoa. Mas quem falou que eles obtiveram bom testemunho foi a palavra de Deus. Então, assim, eles tiveram a fé e andaram nas promessas sem ver, enxergando de longe, como uma imagem abstrata. A palavra fala sobre um espelho embaçado. Eles decidiram andar nisso. Eles não chegaram nesse último tempo, dessa última promessa, porque estava reservada para nós. Em Hebreus do 11, do 33 ao 38, fala sobre como eles viveram. Os quais, pela fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam boca de leões, apagaram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, foram feitos fortes na fraqueza, foram valentes em batalha, puseram em fuga exércitos estranhos. Perseguidos, afligidos, batalhando, sofrendo, torturados, porém ainda assim vencendo o impossível. Essa foi a vida dessas pessoas que escolheram caminhar. E eu vou chegar no porquê que eu estou falando isso, porque essa motivação que a gente tem que ter de andar é saber que a nossa vida não é nossa, é para Cristo, mas a gente está disposto a se sacrificar, porque nós queremos de fato que a obra de Deus seja feita aqui. Então nós estamos dispostos a largar o nosso orgulho, largar o nosso eu, largar a nossa vontade, a nossa imagem de igreja gloriosa pessoal, de como eu acho que deve ser, como eu acho que deve acontecer, e começar a caminhar com os irmãos, porque é isso que a palavra nos manda fazer. Unidos, suportando uns aos outros em amor. Em Hebreus 12, do 1 ao 3, fala o porquê que essas pessoas escolheram viver assim. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, e a gente ouviu testemunhas aqui, deixemos de lado todo o peso do pecado, todo o peso, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe foi proposto, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está assentado à destra de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vossos espíritos. Eu não posso negar que há um pouco tempo atrás eu estava exausto e desencorajado. E ao eu ficar exausto e desencorajado, porque eu me frustrei pela igreja que eu achei que deveria ser de uma forma, eu neguei a Cristo e a sua igreja e decidi ficar sentado falando, eu estou bem.
mas eu deixei de considerar aquele que suportou a contradição minha contra ele, Jesus. E ele fez isso para que eu não ficasse exausto e desencorajado em meu espírito. Eu rejeitei a obra dele, simplesmente porque eu comecei a maldizer, reclamar e parar de andar. Corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eles escolheram obedecer o chamado de Deus, rejeitaram o mundo e o que tem nele e viveram para Cristo. Em Hebreus 11, do 24 ao 26, fala sobre um homem que, para nós, ele é um homem muito joia, Moisés. Pela fé, Moisés, sendo já crescido, recusou-se a ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser afligido com o povo de Deus, do que por um período desfrutar do gozo do pecado, considerando a desonra de Cristo como riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa do galardão. Para vocês terem noção da dimensão do que Moisés tinha na mão dele, cara, ele era filho da filha de Faraó. O Faraó era simplesmente o governador, o manda-chuva, o rei do Egito. E Egito, naquela época, era simplesmente a nação mais forte e poderosa de toda a terra. Então o cara virou e falou assim: não quero isso. E de quem eu me lembro mais uma vez? Jesus sendo tentado. Satanás levou ele a um alto de um cume e disse: está vendo tudo isso aqui? Todas essas nações da terra? Se você se prostrar e me adorar. Jesus falou o quê? Vou aumentar a frase de Jesus. Não, Satanás, eu recuso isso. Eu não quero isso. Isso não tem valor para mim. Porque eu estou de olho em promessas maiores que o meu Pai fez para mim. E eu vim aqui nesta terra para cumprir a vontade do meu Pai. Então eu rejeito a você e as suas promessas ridículas. Afasta-te de mim. Em Hebreus 12:4 fala: nós ainda não resistimos até o sangue lutando contra o pecado. E no 25:11 diz: ele escolheu ser afligido com o povo de Deus do que por um período desfrutar do gozo do pecado. Nós ainda não resistimos contra essa vida de pecado. Nós continuamos sentados dentro da igreja, murmurando, reclamando, querendo que algo mude, mas não dispostos a andar e fazer a diferença. Estamos esperando alguém se levantar. Segundo a Bíblia e as profecias que virão, não irá se levantar um herói dentre o povo. Mas será levantada a igreja gloriosa de Jesus. E todos que são de Cristo fazem parte dessa obra. Todos têm um papel, todos têm um exercício, todos têm uma atividade, todos têm um dom para ser exercido, todos têm um talento que por Deus foi entregue para ser multiplicado. Todos. E ninguém está de fora dessa obra. Mas nós temos a escolha de rejeitar isso que Jesus está nos dando e viver os prazeres da vida de pecado, ou então rejeitar o pecado e sofrer por um breve período de tempo com Cristo, para sermos ressuscitados com Ele em sua glória. Em Hebreus 11:35, fala uma frase muito séria. As mulheres receberam seus mortos trazidos novamente à vida. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para que pudessem alcançar uma melhor ressurreição. É por isso que a palavra fala que Deus escolheu os loucos desse mundo, porque para escolher isso aqui não tem exceção, não.
Mas é uma escolha, gente, é uma decisão que a gente pode tomar de falar assim: Jesus, eu quero seguir a tua vontade. Eu sei, Senhor, que vai ser difícil, mas o Senhor está comigo. Mas eu quero isso. Não é sobre mim. Eu acredito nas suas promessas eternas, de algo muito melhor que está por vir. Então eu estou disposto, Jesus, a fazer o que você quiser que eu faça. Eu estou aqui, porque eu sei que a sua igreja é edificada por você, através de nós, seu povo. Então eu, que faço parte do teu povo, quero me gastar para que o Senhor venha o quanto antes, porque eu estou com saudade. Em Filipenses 1, do 19 ao 25, fala sobre o coração de Paulo. E tem uma frase muito conhecida. Porque sei que disto me resultará a salvação. Ele está falando das tribulações, prisões e dores que ele tem passado. Pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus. Segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou pela morte. Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se vivo na carne, isso é fruto do meu trabalho. Não sei então o que devo escolher. Mas ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Todavia, permanecer na carne é mais necessário a quem? Continua. E tendo esta confiança, sei que permanecerei e continuarei com todos vós, para proveito vosso e alegria da vossa fé. Paulo tinha o coração de Jesus, de apesar do sofrimento e querer estar de volta com Deus, preferiu escolher sofrer aqui pela igreja de Jesus, para que a igreja pudesse ser edificada. Paulo estava lutando a continuação da obra da cruz de Jesus. Jesus morreu e nos abriu um novo caminho, uma nova oportunidade, uma nova vida. E Paulo viveu essa nova vida, gastando a sua vida, para que a igreja seja despertada do sono e o seu amado retorne. Ele sabia, e nós sabemos, gente, morrer hoje, vai deixar, pode chorar os fulanos que vai ficar igual assim de mim, eu vou estar com Cristo, eu não vou estar preocupado com isso. Acabou dor, acabou sofrimento, e não apenas isso, eu vou poder contemplar o meu amado, olhar para a face de Deus, isso não tem coisa mais preciosa. Então assim, desculpa se alguém vai chorar se eu morrer hoje, eu vou estar com Deus, isso é muito melhor. Chore, tenha luto de um mês, amém. Depois passa e esquece, está tudo certo. Faz um churrasco, ficam felizes de novo. Mas, Paulo disse, mas antes eu escolho ficar aqui e lutar com vocês, por vocês. Isso é amor de Cristo. Jesus declarou, um novo mandamento vos dou, que amem uns aos outros como eu vos amei. E Jesus entregou-se por nós com esse amor. E nós estamos aqui, nós sentamos, nós murmuramos e reclamamos uns dos outros. E queremos que as coisas mudem e despertem, mas nós não estamos fazendo parte. Qual decisão? Crer que Jesus ainda não parou de trabalhar e Ele vai edificar a sua igreja. Efésios 5, do 25 ao 27, tem uma frase no meio que diz assim, Ele morreu pela igreja para santificar. Está falando de Jesus. Próximo. Não, mantém, deixa eu ler tudo. Maridos, amem as suas esposas assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Continua. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Assim deve também os maridos amar a sua própria esposa como o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa ama a si mesmo. E nesse capítulo, Paulo está citando sobre o mistério, e não sobre marido e esposa, mas sobre Jesus e a sua igreja. E ele deu a sua vida por ela.
A última vez que eu preguei, eu falei sobre o cálice. O cálice é o sacrifício do sangue de Jesus. O cálice da nova aliança. E eu mencionei que não foi algo fácil, mas Jesus antes, ele estava no monte orando, e por 3 vezes ele se afastou e orou a Deus a mesma coisa. E tem uns versículos que citam sobre suor de sangue, tremenda aflição e dor que ele estava. Estava doendo, a carne estava quase ao ponto de não suportar mais. Mas Jesus, ele ia, ele orava: Senhor, Deus, Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade e a sua. Aí ele volta e vê os seus irmãos dormindo. E aquilo ali abate ele de tal forma, porque ele os ama. Ele quer não apenas estar lá sozinho no seu egoísmo, porque Jesus não é egoísta, mas ele quer, como ele disse, eu quero que vocês estejam comigo e vejam a minha glória. Então ele voltou e falou, a carne dele ainda dizia, Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele permaneceu mesmo com tamanha dor. E isso é um coração não egoísta, isso é um coração de Deus, isso é amor de Cristo, que nós precisamos ter. E aí algo que eu fiquei me incomodando, dizendo, tá, mas a fé é um dom, só vem de Deus. Sim, o dom da fé é um dom. Mas eu fiquei me questionando sobre isso. Fiquei mesmo me questionando. Porém, me vieram exemplos na minha mente que o Espírito me trouxe. De vários exemplos que a gente vive. A pessoa está desempregada. Começa a orar, Deus, me dá um trabalho, estou precisando. Preciso pagar conta, preciso pagar isso, preciso ajudar meus filhos. Aí alguém aparece, nossa, sabe aquele trabalho lá que você estava procurando? Fiquei sabendo por aí, de algum lugar, que vai abrir uma vaga. Ou então, estou querendo comprar um carro, aquele carro que eu gosto. Aí um dia você ouve seu amigo falar para você, é o seguinte, eu fiquei sabendo que um amigo meu, que tem aquele carro lá que você quer, parece que ele está apertado das contas e vai ter que vender mais barato. Aí nesses 2 exemplos a gente fica como? É de Deus. Aquele trabalho que eu queria, é de Deus, era isso mesmo. Eu sabia, eu amei Deus, eu creio nessa promessa. Aquele carro, nossa, mas era o carro que eu tanto gosto. Agora é de Deus, é certeza que é de Deus. Eu creio nisso. E não acontece. E não acontece. Quem já se frustrou com algum exemplo assim? Eu já. E não só com isso, com várias outras coisas. Várias outras coisas. Mas a gente ali no coração, a gente fala assim, eu acredito e eu quero acreditar nisso. Mas aí quando não acontece, a rejeição e às vezes até culpa contra Deus. Deus, por que você faz isso comigo? Eu fico imaginando ele olhando lá assim, falando assim, o que você está doido? Eu não falei nada. Eu não falei isso. Você está se iludindo. Você está caindo no engano do seu próprio coração. Mas aí a gente vem para a igreja, com tamanhas promessas de poder, autoridade, igreja gloriosa, curas, milagres, maravilha, profecia, palavras de conhecimento verdadeiro, edificações uns para os outros, amor, família verdadeira em Cristo. Mas aí sai daqui, é cada um por si. A fé sem obras, ela é morta. A gente precisa exercer a prática real daquilo que o Senhor nos ensina. E está tudo escrito. Não esperem uma nova revelação divina, porque eu já fui desses que ficava assim, Senhor, me revela. Aí vinha a revelação, primeira vez. Não sei se gostei não. Senhor, o diabo está me tentando aqui com essa ideia aqui, não é você não. Senhor, me revela.
Passa 3, 4, 5 meses, 1 ano, 2 anos. Senhor, me revela. Eu não sei o que fazer. Me dá uma revelação nova para eu... na sua obra. Passa 5, 6, 10, 15, 20 anos. E a pessoa está parada no mesmo lugar, dizendo, Senhor, me revela. Não, mas eu não consigo acreditar nisso não. Então eu vou dar exemplos diferentes. Tem aquela pessoa que você não gosta. Todo mundo tem alguém que a gente não gosta. Porque a gente ainda não é perfeito. Tem aquela pessoa que só de olhar você fala, hein? Aí vem fulano e fala bem assim para você. Sabe aquele fulano lá? Ele fez esse negócio aqui ruim pra caramba. Você, certeza que fez. Ele é ruim demais. Não gosto dele. É a cara dele fazer uma cagada dessa. Mas o fulano não fez isso. Mas você acreditou nisso e ainda apoiou e incentivou a falar mal do irmão. Mas aí tem aquele fulano que você gosta. Meu irmão. Vem fulano e fala mal dele. Nem falar mal. Tá às vezes pedindo uma ajuda sua. Eu vi o irmão pecar naquilo. Não, ele não peca nisso nunca. Ele é uma pessoa idônea, de caráter, não erra. Jamais que ele teria feito algo assim. E ele fez. Mas você escolheu não acreditar. Você deixou o seu coração enganar. Nós temos escolha sim. E o que foi me incomodado, que foi bem assim, Considero errado jogarmos nossa incredulidade nas costas do Espírito Santo. O Espírito Santo não tem culpa disso. Não tem. Ele é muito bom, ele é maravilhoso, eu amo ele, e ele faz o melhor para nós. Se a gente ficar jogando culpa nele, está errado. O que Deus prometeu, nem precisa ir abrindo, Ju, é muita coisa. Apocalipse 20, 4 ao 6, reinar com... Eu vou ir lendo. Tem Apocalipse 20, 21, 20, 21, Hebreus 10, 16, Joel 2, Apocalipse de novo que tem um monte de promessa, Mateus, Romanos, etc. Reinar com Cristo, novo céu e nova terra, vida com Deus, água da vida, a vida eterna como herdeiro de filho de Deus, herdeiro e filho de Deus. Abre Apocalipse 21, 8. Eu vou ir continuando. Perdão e conhecimento do alto. Esse trecho que fala sobre não será mais necessário que vos ensine, porque todos conhecerão. Espírito Santo sobre toda a carne, mais salvação, que fala em Joel. Em Apocalipse 2 fala do fruto da árvore da vida, para os que vencerem na primeira igreja. Na segunda igreja, a promessa, não sofrerão a segunda morte os que permanecerem firmes. Apocalipse 2, 17, terceira igreja. Um novo nome vos será dado aos que permanecerem e perseverarem até o fim. Autoridade sobre as nações será dado para aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Nome no livro da vida. Serão colunas no santuário de Deus, aqueles que permanecerem lutando, trabalhando, enfrentando ousadamente até o fim. Sentar-se com Jesus no trono dele. Assentar-se na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Co-herdeiros com Cristo. São muitas promessas gigantes, gente. Infinitas. Mas aí vem Apocalipse 21 e 28, que também é promessa. Mas os medrosos e incrédulos, e os abomináveis, e assassinos, e devassos, e feiticeiros, e idólatras, todos os mentirosos terão a sua parte no lago que arde com fogo e com enxofre. Medrosos está sendo comparado e vai para o mesmo lugar que assassinos. Mas eu tenho medo de ir lá, eu sei que o Senhor me deu esse dom, mas eu estou com medo de orar pelo irmão para curar, porque e se não for curado? Medroso. O poder vem de Deus. Se você orar e for curado, Deus quis e glória a Ele. Se você orou e não foi curado, não é vergonha sua, Deus não quis. Segue vida. Você queria o quê? Que ele parasse?
Nossa, estou voltando a pular, amém, glória a Deus. Glória a Deus, porque eu orei, agora você está curado. Você está querendo glória própria. Isso não é vontade de ter glória a Deus. Aquele que quer um glória a Deus verdadeiro, não se importa em ir, não acontecer nada e ser envergonhado, porque ele não liga. Não está aí para isso. A imagem dele não se importa mais e não existe mais. Mas os medrosos, incrédulos, a fé sem obras é morta. E aí em Êxodo 14, o Senhor me incomodando e mostrando para mim como se a gente estivesse vivendo essa mesma passagem nos dias de hoje. Quem aqui já fez como eu, quando está lendo lá com o povo no deserto, quando saiu do Egito, falando assim, como é que esse povo murmura tanto? Eles estão vendo coluna de fogo, nuvem cobrindo o sol e tudo mais. Pelo amor de Deus, Senhor, como é que você aguentou eles? Eles murmuram muito. A gente está igualzinho. E hoje a gente ainda tem o Espírito Santo, sabe? A gente deveria ser melhor, porque a gente tem simplesmente o Espírito de Deus, que conhece tudo do nosso Deus Pai, e quer sim revelar Ele a nós, e nos preparar. Deus, no seu tempo, criou o mundo e todas as coisas. Esse foi o tempo de Deus, a lei e tudo mais. E aí veio Jesus com o novo tempo, o tempo de Jesus Filho, trouxe restauração e aperfeiçoamento da lei. E aí vem o Espírito Santo na sua obra de preparar e edificar a igreja para o novo encontro com o amado. E nós estamos no tempo do Espírito Santo. Jesus está lá, assentado à destra de Deus. Quem está aqui é o Espírito Santo. Espírito de Deus querendo, lutando, gemendo, clamando por nós, aguardando que a gente acorde e transforme. Em Hebreus 14, 15, está citando o trecho onde o povo saiu do Egito e está ali diante do rio e começaram a murmurar. E começaram a murmurar falando, não, era melhor que a gente tivesse ficado no Egito, servindo o Egito, do que ter vindo aqui para morrer de fome. Ô Moisés, a gente já não tinha falado para você, a gente preferia ficar lá, agora você trouxe a gente aqui para morrer. Aí eles estão vindo com espada, vai matar a gente. E o que eles ficaram fazendo diante do rio? Parou, cruzou as pernas e falou, e agora? Moisés lá, ferrou com a gente. E agora, Deus não vai salvar a gente dessa. Vou parar e esperar a morte. Ou um milagre. E aí, diante de toda essa murmuração, Moisés vai lá e busca a Deus, Senhor. E agora? E Deus fala o que para Moisés? Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que avancem, andem. Próximo. Mas tu, levanta o teu cajado, estende a tua mão sobre o mar e divide-o, e os filhos de Israel irão passar por solo seco e pelo meio do mar. E o que aconteceu? Exatamente isso. Deus, ele abriu o mar sem ninguém fazer nada? Não. Alguém buscou a Deus, recebeu direção, faça isso, e ele fez o quê? Ele foi lá e fez. Não adianta falar que tem fé em Deus se a gente fica parado. Isso é incredulidade. Vem o Espírito Santo e fala para você, ore por tal pessoa, a pessoa está precisando, está doente, a pessoa está angustiada. Vai e ore por ela, ela vai ser curada. Ah, Deus, não quero não. Eu sei que você pode, mas eu não posso, sabe? Então eu não vou. Mas eu sei que você pode, eu acredito em você, Deus. Mas eu não vou porque eu não posso. Incrédulo. Culpado.
Não podemos ser assim. Nós temos que ir, apesar de duvidar. Aquele que duvida, que não acredita, mas vai lá e faz o que Deus mandou, esse está certo. Lembra da parábola de Jesus com os 2 filhos? Aquele que falou, tá bom, acredito, confio em você, vou fazer. E não fez. Esse errou. Aquele que fala, não, sai fora, sai de mim, não quero, não consigo, sou incapaz. Mas depois se arrepende e faz. Esse foi o filho que fez bem. Eu vou encerrar por aqui. Tinha coisa boa para vir. Jesus prometeu cuidar de nós. Mateus 6, 24 ao 34, está falando sobre dinheiro, sobre essa necessidade de vida atrás de dinheiro. E Jesus fala assim, não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Buscar em primeiro o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas lhe serão acrescentadas. João Batista, a voz do que clama do deserto, preparai, preparem. Ele não está falando, estou aqui preparando. Ele não falou isso. Ele está dizendo, preparem, vocês, a quem eu estou clamando, uma voz que clama, preparem o caminho do Senhor. E nós somos chamados para preparar o caminho da segunda vinda dele. O maior tempo de poder e glória de Deus sobre esta terra está perto de chegar. E Deus está apenas esperando pessoas que estão disponíveis para andar como loucos. Só isso. Em uma próxima oportunidade, eu vou dar exemplos do que podemos fazer. Mas se vocês já têm dúvida, alguma coisa incomodou seu coração, me falam que eu sou muito chato, incomodo muito, então acredito que algo incomodou. Perguntem para os seus líderes, o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer? Eu quero ajudar a igreja de Jesus. Eu quero ajudar a casa de Deus. Eu quero ser um tijolo vivo. Eu quero ser participante da obra de Cristo. Em Ageu 2 fala, ser forte e trabalhai, a glória da última casa, ela será maior do que a primeira. E a glória da primeira foi imensa, mas a glória da segunda será maior. Em Romanos 8, fala, a terra aguarda, gemendo, a manifestação dos filhos de Deus. Precisamos crer de verdade nas promessas de Deus e começar a andar juntos em fé, porque Jesus vai fazer a sua obra, gente, mas Ele vai fazer através de nós, e não sozinhos. Não vai se levantar aqui nenhum super-humano que vai fazer tudo. A palavra diz que os montes serão aplanados, os vales serão elevados, e todos como um só povo, e uma só voz, unidos como iguais, como irmãos. Jesus é o único superior, nós todos somos iguais. Somos chamados para trabalhar. A igreja só vai mudar quando a gente acordar e decidir fazer parte. Não esperem que algo aconteça sem você pôr a mão no arado. A terra só é preparada se a gente puxar ela. Uma decisão baseada na fé, no amor e na esperança. Nós temos fé de que Jesus vai fazer, então eu vou andar, mesmo que eu não esteja enxergando, mas eu sei que vai acontecer porque Ele prometeu. Então eu vou começar a andar. Para onde? Com quem? Procure liderança, procure irmão mais velho, fala, irmão, o que eu posso fazer? O que está disponível? Aquela vez que você sente um sentimento de orar por alguém, vai e ore, é o Espírito Santo. Satanás quer que a gente fique parado, sentado na cadeirinha, esperando os tempos passarem e a morte vir. Eu digo para os mais novos, sejam humildes e ouçam os mais velhos. Aprendei deles para que vocês vão muito mais longe do que eles. E mais velhos, eu lhes digo, seu tempo não passou.
Enquanto vocês não morreram, a sua obra não terminou. Jesus precisou de 3 anos e meio para cumprir o seu ministério. João Batista, até menos. Mas, enquanto não morrer, não acabou. Enquanto não morrer, o tempo não passou e tem coisas que Deus quer que a gente faça. Não porque a gente é poderoso, mas é porque Ele assim escolheu. E glória a Deus que Ele escolheu a gente. Espírito Santo, fechem os olhos, vamos orar. Espírito Santo, Senhor, assim como o Senhor me incomodou, eu oro para que você incomode cada um aqui. Aqueles que estão pensando, eu posso vir e fazer parte da oração de terça-feira com as mulheres? Empurre essa pessoa como o Senhor me empurrou, Senhor. Aquela pessoa que está vendo aqui o ministério de oração aqui durante o culto, fala assim, eu quero orar pelas pessoas, eu creio que Jesus pode curar. Incentiva essa pessoa com uma fé e ousadia, Senhor. O nosso tempo não passou. Há uma promessa maior para nós, uma obra que não foi cumprida nos heróis da fé. Deus está nos chamando para preparar o caminho do Senhor. Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Aquele que acha que não tem conhecimento, o Espírito Santo te dará conhecimento. Aquele que acha que é fraco, o Espírito Santo te dará força. Aquele que acha que está cansado, que não vai acontecer, o Espírito Santo te dará fé. Peçam e receberão. Busquem e encontrarão. Batam a porta e lhe será aberta. Mas avance, povo. Eu abrirei o mar e vocês passarão por terra seca. E todo o exército do inimigo será derrotado e afogado nas águas. Jesus, nós somos o teu povo, nós somos a tua igreja. Jesus, nos perdoe por tanto tempo que ficamos dormindo, Senhor, esperando as coisas mudarem enquanto estávamos parados em nossos lugares. Jesus, eu oro por um verdadeiro arrependimento e quebrantamento na sua igreja. Senhor, despedaça o nosso orgulho, despedaça o nosso coração, despedaça a nossa frieza, nos quebrante, nos moa ao pó, como o Senhor fez com Jesus. Mas não nos deixe dormir, não nos deixe, Senhor, deixar passar de hora. O dia é hoje, a hora é agora. Povo meu, levante-se, marche, eu, Senhor, vos falo. Levantem-se, clamem a mim, eu vos prepararei. Caminhem comigo em fé, eu estarei ao vosso lado, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós.